Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria retornar a esta casa, que alegria rever amigos e que alegria conhecer novos amigos. Trazemos o nosso abraço carinhoso do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela qual dirijo no Brasil. Diga de passagem, uma casa, acho que eu não tive a oportunidade de falar por Utênio, que está entre as 10 casas espíritas mais antigas do Brasil. Ela foi fundada a 13 de março de 1901. E é muito interessante porque nós vamos buscar, e falando dos bens da matéria, nós vamos buscar o mentor espiritual da casa naquele momento. E o mentor espiritual da casa era o espírito de São Luís Gonzaga. É interessante que 16 anos depois, praticamente, 26 anos depois, ele se apresenta para Chico Xavier, aonde ele então tem o centro Luís Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu. Falar de caridade, e é uma coisa interessante, iniciei falando dessa maneira, porque quando estava revendo a ata, recentemente, a primeira ata, o espírito de São Luís Gonzaga disse uma coisa muito interessante, está registrado. Ele diz que se não fosse para associar a um estudo muito sério, em a casa ter um trabalho da caridade, era preferível não iniciar o grupo. Me faz lembrar Chico Xavier. Quando ele então se depara com o espírito de São Luís Gonzaga, o espírito fala a mesma coisa para ele. Eu aceito levar o meu nome nessa casa espírita, desde que essa casa tenha 1/3 do seu tempo, ou seja, 30% do seu tempo seja destinado à área aos carenciados, à caridade. Logicamente, esse capítulo 16º é um capítulo intrigante. Não se pode amar a Deus ou a Mamon. Logicamente, nós sabemos que Deus é a figura do nosso Criador. Deus é aquela figura que é o ser mais importante do universo. É aquele que criou tudo. E, logicamente, é tão importante que Moisés, quando passa pela terra, nos traz o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus. Amar a Deus, amar aquele que é o nosso Criador, deixar um dia para podermos contemplar esse que foi o nosso Criador. E é interessante que as outras 7 leis se faz no amor, que nós devemos ter para com o nosso semelhante. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, honras teu pai e tua mãe. E, logicamente, tudo isso está interligado ao capítulo 16º. Porque Deus é a expressão de tudo. É verdade que nós ainda não conseguimos entender Deus, e é por isso que um jovem, percebendo a condição de Jesus, um doutor da lei, faz um questionamento. E lhe pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus diz a ele: amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amarás a teu próximo como a si mesmo. Aqui, na verdade, Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2, para que nós possamos ir compreendendo a importância desse gesto do amor.
Quando no Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar uma mensagem que nos diz que quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Logicamente, naquele momento, nós estávamos saindo de uma era primitiva, aonde o mal imperava sobre todas as coisas, aonde o mal não tinha espaço, aonde o bem não tinha espaço, aonde o mal dominava os corações. E Jesus veio trazer a fagulha do amor, porque diz que quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque nós não conhecíamos o sentido da palavra amor. E é verdade que até hoje nós não conhecemos. O amor que nós conhecemos é um amor egóico, é um amor egocêntrico, é um amor vaidoso. Mamon é a figura do materialismo. Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade é Jesus, segundo a concepção do próprio Allan Kardec. Nós vamos encontrar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante. Um capítulo nas instruções dos Espíritos chamado Advento do Espírito da Verdade. E no livro dos médiuns, que todos nós estudamos 70 tipos de mediunidade, quando Allan Kardec trata da mediunidade de psicografia, Kardec tem uma nota no rodapé do livro, aonde ele diz que ele tem certeza que o Espírito de Verdade é Jesus. Logicamente, vamos então começarmos a associar o nosso planeta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o guia, o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Vamos encontrar Francisco Cândido Xavier, num dos programas televisivos que mais marcou o Brasil, que era um programa chamado O Pinga Fogo. E um personagem evangélico lhe fez uma pergunta, exatamente sobre a escrita direta, anunciada no Velho Testamento, aonde apareceu na pedra. Moisés estava orando e escreveu-se na pedra o chamado mediunidade de escrita direta. É interessante que Allan Kardec, nas revistas espíritas, pouco conhecida pelo movimento espírita, fala para todos nós de muitas experiências na sua época, falando exatamente desse momento, que é o momento da escrita direta. Experiências maravilhosas que Allan Kardec presenciou e que pessoas importantes da sua época também presenciaram, como, por exemplo, colocava em uma gaveta um papel e um lápis, fechava a gaveta, trancava com chave, as pessoas iam dormir e pela manhã, quando iam buscar o papel, tinha coisas escritas, experiências e mais experiências, mostrando para nós um fenômeno que até hoje as religiões decantam como se fosse um fenômeno do sobrenatural. Do capítulo 2 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec pergunta o que é sobrenatural.
E os espíritos respondem que o sobrenatural é exatamente o natural desconhecido. A partir do momento em que todos nós passamos a conhecer a relação do mundo espiritual na sua ação para com o mundo físico, já não é mais sobrenatural. Nós já conseguimos compreender a vida na criação de Deus, o nosso Pai. E veio então a ideia do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns em forma de uma pergunta: existe espírito? Allan Kardec inicia todo um trabalho para mostrar para todos nós que o mundo espiritual existe. Por que nós estamos fazendo essa volta para chegarmos no capítulo que é o capítulo que nos foi direcionado? Qual a prova mais difícil, a da riqueza ou a da pobreza? Precisamos investigar, precisamos avançar num conhecimento capaz de mostrar para cada um de nós as condições excelsas da vida. E só vamos ser capazes de compreender todo esse conjunto de leis que os Espíritos dizem para Allan Kardec tratar de leis imutáveis. O que são o conjunto de leis imutáveis? É um conjunto de leis pela qual são imutáveis porque não se modifica. O homem não consegue modificar. São leis criadas por Deus, de tal perfeição que nós não somos capazes de enveredar na criação de Deus. Então começamos a entender que o avanço entre o mundo físico e o mundo espiritual vem nos trazer o segredo da vida, o segredo de compreender aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse para todos nós: eis porque falo em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não entendem. Jesus disse isso a Pedro. E até hoje nós somos incapazes de compreender o Evangelho do Cristo se não usarmos os conhecimentos do mundo espiritual. Porque até hoje, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de verdade, que é Jesus, se nós teríamos algum inimigo. E o Espírito de verdade, como é o próprio Jesus, relatado por Kardec, vem nos falar de uma maneira belíssima, que o Espiritismo tem um inimigo feroz, tem um inimigo terrível. E pergunta Allan Kardec: qual é esse inimigo? E os Espíritos respondem: o materialismo. Então nós estamos percebendo hoje que 2000 anos se passaram e até hoje nós estamos lidando com uma das maiores dificuldades da criatura humana. Porque, segundo a psicologia moderna, aquilo que o Evangelho traz como egoísmo, a psicologia moderna passou a chamar do ser egóico, egocêntrico. É aquele que se acha, segundo no Brasil, a última bolacha do saquinho. É assim que diz os jovens, não é? Aquele mais importante, aquele pela qual se acha o mais importante. E é isso que tem atrapalhado e muito a nossa evolução. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Logicamente, quando nós vamos avançando nesse aspecto, vamos encontrar 4 tipos de sofrimento mais comum no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E vem nos falar que a miséria é o primeiro, o mais difícil, aquele
que realmente é uma prova, principalmente para quem tem alguma coisa. Como é difícil vivermos e perdermos aquilo que julgamos ser o nosso direito. É aquela casa melhor, aquele carro melhor, aqueles sonhos que muitas vezes se envereda pelo campo hoje. E a medicina nunca recebeu tantos doentes no campo da depressão como nós estamos tendo hoje. A depressão, que significa uma baixa depressão, ou seja, uma baixa vibratória, onde os nossos pensamentos, quando não conseguem atingir algo que nós sonhamos, nós vamos à busca das doenças. Porque as doenças no psique, ou seja, no nosso espírito, são doenças que são provocadas pelo nosso desequilíbrio espiritual. Exatamente porque nós não contentamos com aquilo que temos. E é por isso que Allan Kardec traz esse capítulo, qual a prova mais difícil para o reencarnante? É a riqueza ou é a pobreza? Logicamente, nós vamos ver dois aspectos, cada um obtendo as suas dificuldades. Mas, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando projeta uma pergunta direta, qual a maior dificuldade? A da riqueza ou a da pobreza? Os Espíritos dizem que é da riqueza. Porque quando nós temos uma determinada condição financeira, nós deixamos fluir aquele homem que ainda está revestido do homem velho. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impaciência. E a verdade é que nós nos revestimos do poder e achamos que podemos tudo, até mesmo maltratar o próximo. Quantas vezes vemos pessoas desfazer daqueles que são mais simples, daqueles que muitas vezes não têm nada. Exatamente porque se encontra numa condição financeira melhor, como se isso fosse algo importante. Olham o nosso corpo. Deus nos constituiu de uma maneira igual. Todos nós somos compostos da mesma condição corpórea. Os órgãos são os mesmos. A nossa condição de oportunidade é a mesma, pela qual cada um de nós vamos nos revestir de uma grande oportunidade para podermos, e aí vem o segredo da doutrina espírita. Quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é amor. E eis que a doutrina espírita vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Reencarnação faltava para a nossa compreensão. Porque nós temos uma ideia das religiões tradicionalistas, uma ideia muito conturbada e ao mesmo tempo perturbada. Temos uma única vida, uma única oportunidade. E essa oportunidade nos levará ao céu ou ao inferno. E isso nós sempre aprendemos com as religiões. E na verdade, onde é o céu? Onde é o inferno? É interessante, quando eu era jovem, criança, eu participava do movimento da Igreja Católica, e é interessante que eu tinha uma professora, que foi a professora que nos deu o catecismo. E ela tinha uma maneira muito interessante, ela era uma senhora baixinha, e ela ia explicar e gesticulava muito com as mãos.
Então, ela falava para nós assim: olha, quando nós, se formos bons, nós vamos para o céu. E apontava o dedinho e nós ficamos olhando para o dedinho dela. Meu Deus, aonde é o céu? E daqui a pouco, ela pegava o outro dedinho e falava assim: mas quem não é bom vai para o inferno. E apontava com o dedinho para baixo. Eu falava: meu Deus, eu não estou vendo nada. E ficava aquela dificuldade de entender o que é o céu, o que é o inferno. Hoje, a doutrina espírita nos traz, sobre o sabor desse capítulo da riqueza e da pobreza, algo maravilhoso. Que eu estou aqui, matriculado num planeta chamado planeta Terra, pela qual estou à busca da minha evolução, e Deus me concede quantas oportunidades forem necessárias através da reencarnação. Aí eu começo a me apaixonar por Deus. Eu começo a me apaixonar cada vez mais pelo Criador. Porque sinto que as leis divinas começam a ter sentido na nossa vida. Mas o céu existe? Existe. O inferno existe? Existe. Mas não da maneira pela qual nós conhecemos. A ponto de Allan Kardec trazer um dos livros da obra básica, O Céu e o Inferno. Mostrando para todos nós que o céu e o inferno é uma questão não geográfica, mas uma questão psíquica. Vamos aqui dar um exemplo. Quando você tem um dia ruim, ao chegar ao fim do dia, o que você diz? Eu estou no inferno. Se a gente olhar assim já estou imaginando, não é? A gente olhar no espelho é capaz de ver até os chifres, não é? A gente está assim tão bravos, não é? E não olhe muito não, porque é capaz de ver até o rabo. Não é? Agora, naquele dia que você está bem, que você está feliz, alegre, satisfeito, você diz: hoje eu estou no paraíso. Se você também olhar no espelho, é capaz de ver até a asinha. Agora nós perguntamos o que você quer para a tua vida. Somos nós que escolhemos, exatamente pelo nosso estado de espírito. Então já estamos começando a avançar dentro de uma temática que mostra para todos nós que a doutrina espírita, ela nos traz um capítulo para as nossas almas de entendimento que o que é Deus? Kardec, na primeira pergunta, não pergunta quem é Deus. Eu posso ver o irmão com o violão e perguntar quem é você? A minha maneira ainda bruta de perguntar. Allan Kardec, um professor nato, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta soberanamente quem é Deus. E os Espíritos nos traz a belíssima resposta: causa primeira de todas as coisas. Tudo é Deus. Tudo pertence à sua criação. Então nós vamos começando a avançar e vamos começando a perceber então que a reencarnação pode nos oferecer uma oportunidade onde nós vamos ter questão financeira, ou nós vamos ter uma questão de pobreza. Então, Deus é injusto? Não. Deus não é injusto. Deus permite que você possa, a cada oportunidade, ter uma nova existência para reparar os erros. É interessante, uma vez Chico Xavier disse para nós uma coisa muito interessante. Tive a oportunidade, desde 1985, frequentar a casa de Chico Xavier. E ele uma vez nos disse algo magnífico: se você quiser conhecer alguém, dê poder a esse alguém. Vocês já viram isso? Você já conhece esse filme? Somos nós. Somos nós que ainda,
de uma maneira intrínseca, temos a nossa condição espiritual voltada para o nosso homem velho. É interessante, Sérgio, um dia eu fiz a palestra, no final, a pessoa me disse, que coisa maravilhosa. Eu disse, o quê? Isso que você falou do Evangelho, da doutrina espírita. Eu digo, mas o que eu falei da doutrina espírita, Jesus havia dito. Ela diz, em que parte? É muito simples. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz para todos nós? Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa resplandecer. É interessante que nós vamos encontrar aquela história de um homem muito rico. Aquele homem riquíssimo que se vestia de púrpura e de cetim. À porta de sua casa havia Lázaro. Lázaro, o mendigo, pela qual era um homem que vivia das sobras da riqueza. Aquele que estava no palacete era incapaz de mandar servir uma comida para Lázaro. E Lázaro ia todo dia no lixo e pegava a comida que estava no lixo. Lázaro tinha umas feridas no corpo horrível, mas nunca ninguém viu Lázaro reclamar. Os cachorros lambiam a perna de Lázaro, muitas vezes tão adoentado que se encontrava. Lázaro morreu e foi ao seio de Abraão viver uma felicidade. O rico, em seguida, também veio a desencarnar. Ficou ardendo nas chamas da sua própria consciência, aonde a dor invadia-lhe a porta do coração. E de repente, quando no momento o rico pensou que havia aprendido na religião que se ele fizesse uma prece, alguém ouviria. E ele fez uma prece, e ele consegue enxergar Abraão e também Lázaro. E ele então diz, Pai Abraão, permita que Lázaro venha tocar com uma gota de água a minha língua que está sedenta. O meu corpo queima, a minha consciência está de maneira terrível. E naquele momento, Abraão diz, é impossível, você teve tudo na terra, a felicidade, e não soube aproveitá-la, então é impossível. Aquele homem diz, posso lhe fazer, pai Abraão, o segundo pedido? Sim, meu filho, que queres? Eu tenho 5 irmãos, e moram ainda naquele palacete. É possível que Lázaro possa então dar uma mensagem para os meus irmãos, para que eles não sofram o que eu estou sofrendo? E Abraão diz, é impossível, meu irmão. Ele perguntou por quê? E ele disse, porque se os seus irmãos não acreditam em Moisés e nos profetas, pelas quais eles seguem o livro sagrado, imaginem se eles vão acreditar num espírito comum. Essa história que está no capítulo 16 é exatamente a exemplificação de nós na humanidade. Estamos numa casa espírita, estudamos a beleza incontida nesta obra fantástica do Cristo, mas ainda quando saímos da porta, somos incapazes de entender que a mensagem é para nós. Nós ainda achamos que a mensagem é para o outro. Daqui a pouco, quando sairmos lá fora, vamos passar por uma pessoa que se encontra caída e vamos continuar indiferentes, como sempre fomos, porque ainda não fomos tocados nas raízes de nosso coração. É esse o convite do Evangelho.
É um convite que devemos ser tocado na raiz de nosso coração. É isso que precisamos compreender. A mensagem que se é dita numa casa espírita é para cada um de nós. Eu, quando falo com os irmãos, eu sou o primeiro a ouvir. E, logicamente, a mensagem também é para mim. Mas para isso, não é questão de merecimento, é questão de trabalho. É questão de esforço. Nós vamos recebendo da espiritualidade aquilo que nós necessitamos. Quem me conhece sabe que eu sou cego do olho esquerdo. Eu, quando era miúdo, eu tinha muito medo de ficar cego dos dois olhos. Era impressionante. Eu já tinha isso comigo. De que num determinado momento eu iria ficar cego dos dois olhos. Falava isso para minha mamãe. Olha, eu tenho um pressentimento que eu vou ficar cego dos dois olhos. Quando eu conheci a doutrina espírita, abracei a doutrina espírita com amor e com alegria. Comecei a trabalhar, comecei a compreender, comecei a estudar, comecei a vivenciar. Quando, em 1999, me veio o descolamento do olho esquerdo. Em 24 horas, eu fiquei cego do olho. É interessante que começaram as grandes batalhas nos hospitais oftalmológicos. E nesse momento, fiz 13 operações. Logicamente, na busca de recuperar o meu olho. Num determinado momento, 4 anos depois, me fez lembrar e ecoar que antes da minha primeira operação, que foi feita com urgência, o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, se apresenta e diz: meu filho, em terra de cego quem tem um olho é rei. Agradeça a Deus. E eu sempre fui muito brincalhão com as coisas. Eu disse para ele: mas olha, eu perco o olho e ainda vou agradecer? Ele sorriu e eu também achei muita graça em tudo aquilo e vamos para as operações. 4 anos depois é que eu vim a entender o que os espíritos estavam me dizendo. Porque quando eu fui fazer um exame para a 4ª operação, naquela altura, o médico me diz: você vai voltar a enxergar. É interessante, dentro de mim eu não ansiava isso. Eu achava que não ia acontecer isso. Mas fiz todo o procedimento. E ela então começou a fazer um exame do meu olho para tirar uma lente e diz: eu vou colocar uma lente e você vai enxergar maravilhosamente bem. Ó, que ótimo. Né? Então, começou a fazer o exame e falou: ai, Sérgio, não dá para fazer por esse olho, está muito arrebentado. Vamos fazer no outro. Então faz no outro. E é interessante que a médica, muito materialista, ela então começou a fazer o exame e daqui a pouco ela olha para mim e fala assim: olha, Sérgio, quando é que você operou do olho direito? Não, doutora, eu nunca operei do olho direito. E ela fez uma cara assim de estranhar, passou um pouquinho, ela novamente me pergunta: mas, Sérgio, você fez a operação do olho direito? E eu sempre fui muito brincalhão, porque diz lá no Brasil, e o nosso irmão Gutei no sábado diz: o brasileiro perde o amigo, mas não perde a piada. Nós perdemos o amigo, mas não perdemos a piada. E eu já então olhei para ela muito sério, a minha esposa estava atrás de: doutora, a senhora está me deixando preocupada. E ela então tomou um ar assim de preocupação, falou: por quê? Porque o seu marido me operou o olho errado. Ela riu e riu bastante, e se divertiu com aquilo, nós também rimos, não é? E o doutor Marco Antônio se aproximou e disse para mim: está vendo, meu filho, em terra de cego quem tem olho é rei. Aí que eu fui entender que naquele momento ele me explicou que quando a justiça divina veio me cobrar a perca dos 2 olhos por um processo kármico e me encontrou trabalhando na seara do bem, eles resolveram me ajudar. Ah, mas isso é mérito? Não, pelo contrário, isso é mais compromisso. Não é mérito nenhum. Mérito é se eu estivesse em casa de shorts, com uma sandália, lá no Brasil agora está 37 graus, não é? Talvez à beira de uma piscina na minha casa, não é?
Aí estaria bem, não estaria? Não é? Mas veja como é importante nós sabermos usar os nossos recursos para auxiliar o próximo. E quando eu auxilio o próximo, eu sou o maior beneficiário. É assim que Jesus disse para nós: façais ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. É essa mensagem que encanta o tom dos ensinamentos do Cristo. E como fazer ao outro se eu não tiver a base, o entendimento de entender aquela frase de Jesus? Todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. Começamos a ver a grandeza, começamos a entender a mensagem do Cristo, começamos a perceber que nós somos uma criatura como qualquer outra, a ponto de refletir as palavras de Mateus, também chamado de Levi, quando ele relembra para todos nós as palavras de Jesus. Nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Começamos a entender que todos nós somos irmãos. E começamos a entender que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E automaticamente começamos a compreender que o pastor é Jesus, com o seu cajado de amor, de paz e de alegria, que veio instituir para todos nós aquele momento que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for pelo meu intermédio. Estamos vivendo um momento de transição. Estamos vivendo um momento pela qual a terra ainda se agoniza no campo do mal. Estamos, muitas vezes, desacreditados, em especial aqueles que não conhecem profundamente a doutrina espírita. Muitos dizem: isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui está tudo perdido. É uma grande confusão. Mas, na verdade, não é bem assim. Deus tem um planejamento. E esse planejamento, ele tem momento cíclico na Terra. Como no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, nós vamos encontrar 5 momentos pela qual a Terra passou, está passando e há de passar. Passado, presente e futuro. No passado, nós vamos encontrar a Era Primitiva. A Era Primitiva, nós vamos encontrar algo fantástico. Quase 5.000 anos passou uma raça altamente inteligente na Terra, que nós vamos chamar do povo de Capela. E podemos encontrar isso no livro A Caminho da Luz. Os exilados de Capela é um povo que atingiu no seu planeta um estágio belíssimo no campo intelectual, mas não conseguiu avançar no campo moral, muito semelhante ao que nós estamos vivendo na atualidade. O nosso problema não é financeiro. O nosso problema da fome não é falta de comida. O nosso problema é exatamente moral. Quando no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que de tanta pobreza, será que Deus esqueceu de deixar as sementes para que o homem pudesse ter a comida em abundância? Os Espíritos respondem: não, é por causa do egoísmo do homem. Eu tenho falado em Portugal
que recentemente, há uns 3 anos atrás, nós tivemos uma pesquisa da ONU, na qual queria saber qual era o lixo mais rico do mundo. E para nós, Lutênio, foi um grande baque em saber que o Brasil foi considerado o país que tem o lixo mais rico do mundo. É o país que mais se deita comida fora. Vejamos quantas pessoas estão passando fome e nós continuamos a jogar comida fora. Somos incapazes de dar comida para quem necessita. E é interessante que eu ouvia muitas pessoas dizerem que Portugal não tem fome, não tem carenciados. E acho que nós precisamos rever tudo isso. Porque é verdade que o carenciado aqui, dentro do aspecto da alimentação, tem muito pouco. É verdade, mas tem. Mas é verdade que não apenas o povo português, mas também o povo europeu como um todo, e tenho viajado vários países por causa da questão do trabalho que nós estamos fazendo aqui em Portugal, da pomadinha, nós temos percebido algo muito interessante. Existe uma carência muito grande de afetividade. Existe uma carência muito grande de uma palavra amiga, um sorriso e um abraço. Eu estava aqui no primeiro semestre, em Portugal, quando estava assistindo um programa televisivo de jornal, e deu uma notícia que no ano passado havia desencarnado 900 e tantas pessoas em Portugal. E eu fiquei alarmado de perceber que 60% dessas pessoas desencarnaram exatamente de uma morte terrível, o suicídio. Vejamos que tudo isso ainda, talvez nós até tenhamos culpa, todos nós. Tenhamos culpa porque somos incapazes de perceber a dor do outro. Somos incapazes de levar uma palavra amiga a quem está sofrendo. Somos incapazes de dar um sorriso a quem passa, por muitas vezes, por uma dor. Não é financeira. O que é a pobreza? Primeiro nós temos que entender. Existe a pobreza do corpo e a pobreza da alma. A grande maioria das pessoas são pobres de alma. É por isso que Jesus traz e aceita 2 títulos. O primeiro título é quando Pedro lhe indaga: ó bom mestre. Jesus ali o interrompe. Para, Pedro. Bom é Deus que estás nos céus. Podereis me chamar de mestre. Foi o primeiro título que Jesus aceitou, porque Jesus sabia que ele era o educador por excelência. Que Deus deu a ele essa condição, o educador por excelência. O segundo é quando, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos Espíritos, 4 mensagens do livro do Espírito de Verdade, quando ele diz para nós: eu sou o grande médico das almas. Não vim para curar os sãos, mas vim para curar os doentes. Os sãos não precisam de remédio. Logicamente se referia que o nosso planeta é um planeta de doentes, mesmo porque a Terra ainda é um hospital, a Terra ainda é uma escola e a Terra ainda é um presídio. Então, o primeiro momento de Moisés, que nós vamos ver que é o momento primitivo, nós tivemos a primeira participação de Jesus, quando então os 10 mandamentos foi trazido por ele. Depois Jesus trouxe o mundo de provas e expiações, na qual vivemos até hoje esse mundo,
acoplado ao mundo primitivo. É por isso que nós vemos tantas barbaridades primitivas em nosso meio. O terceiro mundo, o mundo de regeneração, na qual a doutrina espírita tem participação direta, em trazermos a concepção do amor, da bondade, da alegria. Depois nós vamos ver mundos felizes e mundos ditosos. Talvez a gente ainda não tenha compreensão de entender o que vem a ser o mundo. Sérgio, mas o que é o mundo de regeneração, que é o próximo que nós vamos nos adentrar? Nós precisamos ler o livro Nosso Lar. Mas eu digo não é ler, eu digo estudar. Nós vamos ver na cidade de Nosso Lar, uma cidade de 1 milhão de habitantes naquela época, nós vamos ver o que é o mundo de regeneração. Aonde naquelas muralhas, naqueles portões, só entram espíritos que já conseguem pulsar o amor. Ah, são espíritos perfeitos? Não. Já são espíritos que já conseguem domar as suas más inclinações. É interessante. Nós vamos encontrar no Evangelho isso. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Então nós, hoje, temos uma grande ferramenta em nossas mãos, que é exatamente uma doutrina voltada para uma fé raciocinada. E é a fé raciocinada que permite que eu não aceite as coisas que realmente não forem corretas. É por isso que Allan Kardec falava da pluralidade do pensamento. A pluralidade do pensamento espírita, através dos espíritos, a unicidade do pensamento. Porque os espíritos trazem toda a mensagem de amor em todo lugar. Então nós podemos ver daí que tanto a pobreza quanto a riqueza têm as suas dificuldades. Mas, logicamente, o dinheiro ainda nos torna uma criatura avarenta. Me faz lembrar daquela pessoa que tinha muito dinheiro guardado no banco. Sabe aquelas contas de poupança recheada, como nosso irmão falou no começo, nosso irmão Lutênio? Imaginem que ele, então, disse para a esposa, estava a morrer, e falou, eu quero que você me faça uma promessa. E ela então, vendo o marido moribundo daquela maneira, disse, qual é, meu bem? No dia que eu morrer, você vai no banco, coloque todo o meu dinheiro numa caixa de sapato, numa caixa que couber, e ponha dentro do caixão. E ela diz assim, mas, você tem que me prometer. E ela vendo o moribundo ali, fazendo o seu último pedido, ela disse, tá bom, eu ponho a caixa. E o homem morreu. O homem morreu e ela confidenciou para um amigo. Olha, ele me fez esse pedido. E você vai fazer? Estou pensando. No dia do enterro, aparece a mulher com uma caixa debaixo do braço. E ela então arruma um cantinho e põe a caixa. E ali então o amigo falou, mas eu não acredito que essa minha amiga seja tão tola dessa maneira. Ela foi retirar o dinheiro e botou aqui. E aí então encostou perto dela, porque nós temos uma língua mais ou menos, né? Somos loucos para saber as fofoquinhas. Eu já sei que aqui não tem esse problema. O Tênis me falou que aqui ninguém gosta de saber da vida do outro. Mas lá no Brasil, o povo tem uma língua, gente. Agora é moda comprar 2 caixão, pro corpo e pra língua. No Brasil é moda. É 2. E tem gente que o caixão não é de criança, não. Parece que é mulher o marido e a mulher que morreu. É 2 caixão grandes, sabe? Que a língua é muito grande. E o amigo já encostou e falou, eu não acredito que você é retardada. Ela disse, que foi? Eu não acredito que você botou o dinheiro lá. Ela falou, não, eu fui no banco, peguei um talão de cheque. Já deduziram, né? Que mulher esperta, meu Deus. Preenchi o cheque na soma, no valor. Peguei uma caixa, botei dentro da caixa o cheque. E ele se desenrasca do lado de lá. Não é? Ele que vai no banco, no mundo espiritual, descontar.
Porque o que ele deixou aqui eu vou gastar. É igual o judeu. O judeu, ele deixa a fortuna dele da seguinte maneira, ele tem uma divisão com Deus, vocês sabiam? Todo judeu tem. Ele pega o dinheiro dele e joga tudo pro alto. O que Deus pegar é dele. O que cair no chão é do judeu. Nós, mais ou menos, somos assim. A gente fica com aquele apego. E você sabe qual é o pior? A gente diz assim, é como o seu dia da manhã. Eu sei que vocês não fazem isso. Mas no Brasil a gente vai guardando, sabe? A gente diz, eu não sei o dia da manhã, pode fazer falta. Mas você nem sabe se vai ter amanhã. Você pode ser chamado hoje. E o pior é você ver tudo aquilo que você juntou. Aí vem os agregados. Sabe o que é os agregados na família? Os agregados é as noras, os cunhados. Os agregados, sabe? Aqueles que vêm agregando a família, os agregados. Aí tudo aquilo que você juntou, você vai ficar na porta da casa assim, e vai vendo as pessoas gastar seu dinheiro assim, sabe? Não, isso não. Não. Você imagina como é que nós vamos ficar do lado de lá? O sofrimento que as pessoas têm com esse apego. André Luiz descreve, numa das suas obras, André Luiz descreve o avô, quando ele foi levado, olha, abaixo da crosta. Ai, Sérgio, mas tem coisa abaixo da crosta? Não é só aqui no umbral, não. Para notícia dos bons espíritas, não é? Tem dois lugares abaixo da crosta. Não é? Nós temos o abismo e as trevas. Vocês imaginam que lugar lindo que é. André Luiz escreve para nós. O umbral a gente já fica assustado. É bom a gente nem saber o que é o abismo. Cair nós vamos morrer 2 vezes. Morre aqui, quando chegar para lá, morre lá de novo. Porque a gente vai ficar assustado que vai ver do lado de lá, não é? Então, no andar de baixo, ele viu o avô dele. O avô dele estava tão demente, porque era uma pessoa tão apegada ao dinheiro, que ele estava numa gruta. E durante o dia, um facho de luz entrava pela gruta. E ele estava assim, como se fosse um lugar onde tinha uma água, que era uma água parada, que ali estava, com barro. E conforme aquela luz refletia, aquilo parecia ouro. E ele ficava o dia todo se banhando naquilo, dizendo que estava se banhando em ouro. Veja a mente humana de sofrimento que nós vivemos no mundo espiritual. Por quê? Pegou apego às coisas materiais. Então está na hora da gente começar a desapegar. É como aquela senhora, olha, Chico, eu contei ontem, eu tinha 32 pares de sapato. O Chico era muito engraçado. O Chico tinha umas tiradas assim, que a gente ria muito. E ele olhou para a mulher e falou, uai, minha filha, você tem 64 pés? Você já viu como é difícil a gente fazer uma reforma no nosso guarda-roupa? Vocês já tentaram fazer? A gente começa a fazer todo empolgado. A primeira peça que a gente pega, a gente olha e fala assim, nossa, mas isso aqui é de quando eu casei. Eu fui fazer na minha casa. E minha esposa falou, o teu guarda-roupa você cuida. Porque as mulheres que mandam, né? Então em casa a mulher manda. Então eu fui arrumar meu guarda-roupa. E aí eu peguei a primeira camisa. Isso faz uns 3 anos. E eu olhei para aquela camisa e falei, meu Deus, quanta saudade. Era a camisa que eu fiquei noivo. Imagine vocês uma camisa de manga comprida, um verde listadinho assim de marrom, sabe? Muito bonita. E eu olhei aquela camisa e falei, ai meu Deus. Quando eu ia voltando para o guarda-roupa, minha esposa entrou. E ela falou, você está guardando de novo? Eu falei, tô. Ela disse, por quê? Eu falei, olha bem, é porque quem sabe um dia... Ela falou, você está brincando? Eu falei, por quê, bem? Você não está achando que você vai usar isso. Eu falei, isso é, quem sabe, um sonho, não é? Aí ela falou, mas veja bem, olha para a camisa. Aí eu olhei e estava lá P.
Eu era do corpo do André. P, sabe? O nosso P é o tamanho menor que tem das camisas para homem. Então, eu olhei para aquilo e falei, mas Soraya, qual que é o problema? Quem sabe amanhã? Ela falou, ai meu filho, pelo amor de Deus. Olha, você já passou pelo M? Vocês riem? A coisa é séria. Você já passou pelo G? Olha, você já está no GG, meu filho. E você acredita mesmo que vai voltar a usar P? Olha, eu peguei e falei, senhora, não precisa quebrar os sonhos. Eu estava aqui sonhando. Tá bom, então dá para os outros. Pronto. Não é? Mas como é difícil, gente. É o apego. É o apego. E para encerrar, aquele quartinho. Sabe aquele quartinho da bagunça? Ai, já sei, todo mundo tem. Quando a gente dá essa risadinha, a gente vai para casa da gente e fala aquele maldito quartinho. Tem pessoas aqui que não entram no quartinho faz quantos anos? Porque já não tem mal o que pôr dentro. Aí nós estamos guardando. Se você for fuçar lá, sabe o que você vai encontrar? Uma televisão com tubo. Acho que os jovens aqui nem sabem o que é isso. Aquelas primeiras... É verdade, né? Se tem uma lá, tenho certeza. Então, a gente vai guardando tudo, sabe? Por quê? Porque a gente pensa assim, amanhã eu vou usar. Aí deixa aí, amanhã eu vou usar. Eu estava aqui em Portugal no ano passado, minha filha falou assim para mim, papai, aquele quartinho, eu e o André, nós estamos fazendo uma pequena arrumação. Ai, meu cabelo já, o meu pouco cabelo, diga de passagem, já inclinou assim. Eu falei, como é que é, filha? Ai, meu pai, a gente está assim fazendo uma pequena, quando eles começam a falar manso, sabe? Uma pequena reforma. Eu falei, Graziela, pelo amor de Deus, tem muita coisa ali que pode servir. Ai, papai, é pouca coisa. Olha, como é que vocês chamam aquele contentor? Ela mandou buscar 2. Aí eu falei, Graziela, eu vou pegar no teu pescoço, como um bom espírita, não é? E eu vou torcer um pouquinho teu pescoço do lado, do outro. Ai, papai, você precisa ver que lindo que ficou o quartinho. Aí ficou tudo arrumado, não, eu joguei tudo fora. Para encerrar, assim é o nosso coração. O nosso coração é um quartinho. É hora de nós começarmos a rever o nosso quartinho. O nosso quartinho está muito cheio de ódio, de mágoa, de rancor. Está muito cheia de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Precisamos ter coragem de arrancar tudo isso e fazer do nosso quartinho, colocar uma mesa, colocarmos algumas cadeiras e convidar todos os nossos familiares para o culto do Evangelho no lar. Para podermos ajudar o próximo em prece. Para podermos fazer de nosso coração a oportunidade benfazeja em poder servir. É esse o propósito pela qual todos nós nos encontramos na terra. Jesus espera de cada um de nós que possamos, segundo aquela frase de grande impacto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala que coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Que cada um de nós tenhamos força, tenhamos coragem, aceitemos o convite de Jesus para fazermos não só a reforma íntima, mas a reforma do planeta, através da paz, através do amor, através da alegria, através da bondade. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos conforte hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Sérgio, vamos aproveitar a sua presença aqui conosco, tá bem? E vamos, se eventualmente alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante o braço, tá? Para que possamos dar indicação. Um de cada vez, por favor.
Eu vou começar por fazer a seguinte questão. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não sou pobre, nunca fui pobre, mas também não sou rico, não sou milionário. Nessa reencarnação, numa próxima reencarnação, eu posso voltar numa condição de pobreza, de miserabilidade do ponto de vista material ou de riqueza, de abundância? Com certeza sim, porque se nós abusarmos da nossa condição e o nosso apego for de uma maneira intrínseca às coisas da matéria, poderemos sim, com certeza, amanhã, pela nossa própria condição de sofrimento no mundo de erraticidade. Vamos explicar um pouquinho o que é o mundo de erraticidade. O mundo de erraticidade, segundo Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns, aliás, no Livro dos Espíritos, desculpem, é exatamente aquele mundo pela qual, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos ficar, curtindo os erros e os apegos que nós tivemos na Terra. André Luiz descreve um relato de uma mulher que era muito bonita e ela ficou 200 anos olhando para um espelho no mundo espiritual, porque o noivo havia lhe abandonado e ela então se fechou dentro de um casulo que ela então ficou 200 anos para que depois tivesse uma oportunidade de auxílio no mundo espiritual. Lógico que o grande problema da humanidade ainda é o materialismo. E é natural que quando nós fiquemos muito apegados, nós mesmos, através do sofrimento, no mundo de erraticidade, vamos pedir ao alto para reencarnar em uma situação na qual vamos passar por muitas privações. É verdade que quando aqui chegamos, às vezes esquecemos, tem o véu do esquecimento e voltamos à condição do homem velho. Mas vamos relembrar a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então é a nossa consciência que é implacável. Não tem como nós ludibriarmos essa condição. Podemos enganar a todos, mas não podemos enganar nossa própria consciência. E é a nossa consciência que vai se enveredar para uma reencarnação de sofrimento dessa natureza. Ok, obrigado. Quais as consequências espirituais das pessoas que, às vezes, sendo portadores de alguns bens, pessoas abastadas, pessoas que pode-se dizer que são ricas ou que estão numa boa situação econômica, financeira, e que sente algum prazer em humilhar aqueles que estão numa condição inferior, materialmente falando? Aqui nós vamos responder com uma passagem de Jesus, não é? Ele diz: quando você for convidado para uma festa, você nunca sente na primeira fileira. Porque pode vir o dono da festa e dizer: olha, você por gentileza pode sentar ali atrás, porque tem uma pessoa mais importante que precisa sentar aí. É como nós vemos aquela história: quem humilhar será humilhado. É uma lei natural. E hoje estudamos no movimento espírita aquele mundo de ação e reação. O mundo de ação e reação é um mundo perfeito, porque está correlacionado com a nossa consciência. O que nós fizermos de erro, iremos colher. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Então nós temos uma obrigação de tomar muito cuidado. E digo mais, o Tênio, nós os espíritas temos ainda um motivo de nos preocupar com essa pergunta. Porque quando o avarento chega no mundo espiritual, ele diz: eu não sabia nem que vinha para o mundo espiritual, eu achei que acabava tudo. E o espírita vai falar o quê? Foi tirado o véu do esquecimento, ou seja, foi tirado o véu da ignorância, melhor dizendo. Então nós vamos chegar no mundo espiritual,
logicamente, responderemos diretamente por todos esses nossos erros. De profissão, você foi bancário. Quantos anos você trabalhou na banca? Eu trabalhei quase 25 anos. Na sua vivência, você observava dramas de pobres e ricos que às vezes se viam à volta com os reveses da vida. Quem sofria mais? Na verdade, a gente percebia que trabalhando esses dois lados ocultos, né? O primeiro lado, um sistema bancário pela qual eu fui gerente de banco muitos anos, era gerente de uma casa bancária, dos 25 anos, mais de 22 anos eu fui gerente titular de grandes cidades no Brasil. E, logicamente, tive acesso a pessoas muito ricas, como também no trabalho que eu fazia na parte assistencial de uma casa espírita na Sopa, atendia bairros extremamente pobres. E é interessante que havia um paradoxo muito interessante. Eu cheguei a conhecer uma vez um homem muito rico, e esse homem, numa visita que eu fui fazer, ele me convidou a ir à sua casa. Porque ele não queria falar de banco, ele queria falar de algo pessoal. Ele ficou sabendo que eu era espírita, e talvez eu poderia levar uma mensagem. E esse homem me contou o seu drama. Entrei num quarto de uma casa, que era uma casa belíssima, uma grande mansão, e esse quarto tinha um jovem praticamente vegetando. Havia tido um desastre de carro, e ele então ficou paraplégico e totalmente defeituoso. E o pai, às lágrimas, me diz: Sérgio, você como espírita, eu daria toda a minha riqueza se eu pudesse ter o meu filho nos meus braços, falando, andando e trabalhando. Então nós vimos as duas situações, porque nós percebemos, e quem tem acesso ao Ministério da Saúde da ONU, principalmente esses ministérios que esses órgãos têm, que eles chamam de ministérios também, a ONU tem um departamento muito interessante que é falando sobre a depressão. E ali tem um dado que eu estudei recentemente, no ano passado, que me chamou muita atenção. O mais interessante é que a grande maioria da depressão não se dá em classes muito pobres. A depressão ocorre na chamada classe média e alta, onde não era para ter. Porque a grande maioria das pessoas diz: eu não sou feliz porque não tenho bens materiais. E quem tem os bens materiais é infeliz porque tem e às vezes não sabe gerir. Mas logicamente a gente percebeu. E às vezes a gente ia entregar uma cesta básica, uma cabaz, como vocês chamam, e nós ficávamos ali e até emocionado de ver que aquela família que estava recebendo, estava colocando sobre a mesa, voltava uma parte para o saco, para a embalagem, e dizia: eu vou levar para minha vizinha que também não tem nada que comer. Eu cansei de ver situações dessa natureza. Então a gente percebe que a pobreza consegue lidar muito mais fácil com essas dificuldades do que aqueles que têm dinheiro e se acham muito importantes. Você ainda continua achando que você disse que intuitivamente você sempre teve a impressão que perderia a visão dos dois olhos. Você ainda continua com essa intuição? É interessante, Lutênio, eu vou contar a vocês o que aconteceu, porque eu não contei o desdobramento, já que o nosso irmão Lutênio perguntou. Eu vou responder o desdobramento disso. Eu usava, quando eu fiquei cego, 13 graus e meio em cada vista. Realmente era um óculos muito grosso, mesmo uma lente especial era muito grosso. E no ano passado, no final do ano passado, quando eu estive aqui em Portugal, eu tive muita dificuldade de dirigir o carro. Eu não estava enxergando direito. Só que eu também não quis contar muito para a esposa, para ela também não deixar ela preocupada. Mas confesso que eu não saía de carro à noite. Tinha muita dificuldade. E eu tinha comigo: eu acho que chegou o momento do meu resgate. Quando cheguei no Brasil,
eu marquei uma consulta com o meu oftalmo. Ele me atendeu e eu disse para ele, olha, doutor Celso, eu não sei, eu estou perdendo minha vista. Ele pegou, fez um exame e disse assim, olha, Sérgio, de 13,5 foi para 15,5. E eu tenho uma coisa para te dizer, você tem que operar porque saiu uma catarata, mas tem umas marcas de uns pontos, os pontos das operações que eu falei para vocês, espiritual, eu não sei identificar direito, mas tem uns pontos aqui, e você precisa fazer a operação da catarata, só que eu não aconselho, eu aconselho fazer a operação, mas não é eu que aconselho você a fazer. Eu falei, como não, doutor? Eu não. Se você fizer, é por conta e risco. Cheguei em casa, contei para minha família, ninguém falou nada, porque nessa hora ninguém fala nada, não é? Lógico, todo mundo tem receio de falar alguma coisa e não dá certo. Aí fiz as minhas preces, nada do amigo espiritual. Eu imaginei, deve estar de férias, não é? Que ele não me ouça aqui para não me puxar a orelha depois, não é? Que eu acho que ele já foi tomar um cafezinho. E ele então disse para mim, não falou nada. Eu falei assim, quer saber do negócio? Está na hora de eu pagar meu karma. E vai ser agora. Acordei pela manhã, reuni minha família e disse assim, vou operar. O André falou, papai, que bom, eu não queria falar isso porque se o senhor ficar cego, eu me sentiria culpado. A minha filha falou a mesma coisa, a minha esposa. E aí então apareceu o nosso amigo espiritual. Estava de férias, não estava de bermuda, mas tinha tirado uns dias de folga, não é? E ele então sorriu e disse assim, muito bem, meu filho. Aí que eu me animei. Não é? Falei, já sei, estou no caminho certo. E aí então, eu fui no médico e falei, doutor, vou operar. Para quando? Para semana que vem. Ele falou, mas como? Tem que fazer um monte de exame. Ué, o senhor faz os exames, o senhor pede os exames, eu faço os exames, vamos para a operação. Sérgio, mas tem risco. Olha, doutor, o senhor falou que daqui a 3 anos eu vou estar cego do mesmo jeito. Agora e daqui a 3 anos, não tem problema. Ah, mas você está? Tô. Então vamos. Fiz os exames, deu tudo certo, marquei a operação. Quando eu entrei na sala, eu vi toda aquela equipe espiritual, falei, ai meu Deus, me emocionei muito. Ele falou, ai Sérgio, você está nervoso? Eu falei, não, estou emocionado de alegria. Né? E aí ele fez a operação, quando ele me sedou, e quando eu despertei, que ele me despertou, que eu olhei assim e falei, meu Deus, acho que eu estou com alucinação. Eu estava enxergando assim tudo, sem óculos. Falei, meu Deus. Aí ele pegou, pôs um tampão no meu olho, e eu fui para uma casa de um casal de médicos em Campinas, que é onde eu fiz a operação, e eu moro em Itapira, que é 50 quilômetros, que eu tinha que ir no médico no dia de manhã, no dia seguinte. E aí eu voltei, ele tirou, estava enxergando tudo normalmente. Foi uma beleza. Aí quando foi agora, mais 6 meses, eu comecei a enxergar ruim de novo. Falei, mas não é possível. Eu acho que está chegando a hora do meu karma. Fui na médica de retina, porque o meu problema desse olho foi descolamento de retina. Expliquei para ela, olha, doutora, os 2 médicos trabalham junto, em conjunto. Então eles sabem o meu problema. Ó, não estou enxergando, eu acho que eu estou começando a ficar cego. Aí ela falou, senta aqui. Aí mostrou que nem as letras grandes eu estava enxergando. Ela falou, tá ruim mesmo, hein? Eu falei, então, pessoal, tem uma ideia. Eu estou preocupado. Não, fica, vamos ver. Olha como a espiritualidade é interessante, né? E ela começou a ver e falou, acho que eu já achei alguma coisa aqui. Tá bom. Ó, você faz um exame com o Dr. Celso do outro lado e depois nós vamos ver isso aí. Aí, fui para a secretária. Para quando você quer? Se puder para hoje, eu estou aqui sem fazer nada. Estou aposentado mesmo, né? E aí ela falou assim, então espera, depois do almoço eu já agendo para você. Esperei, depois do almoço, aí o médico chegou, ô Sérgio, está fazendo aí? Não, eu queria fazer aquele exame. Vamos aproveitar, vamos fazer agora. Fez o exame. Tirou 3 fotos e falou, Sérgio, maravilhoso. Dá para uma boa visão. Aí chegou a médica, entrou, olhou e falou, Sérgio, você tem que fazer uma nova operação. É a laser, nós vamos abrir um vácuo que ficou e você vai voltar a enxergar bem. É mesmo, doutora? Tá bom. E ela perguntou para mim assim, quando você quer operar? Eu falei, doutor, estou aqui, sem fazer nada, não é? E ela falou, não, mas, doutora, vamos já marcar esse negócio logo, se é para me enxergar, é para já. E ela falou assim, então 4 horas da tarde, nós vamos marcar, às 2. Aí fiquei lá,
né? Como aposentado mesmo. Como é gostoso ser aposentado, né? Ficar sem fazer nada. E fiquei ali, lia uma revista, lia outra revista, e 4 horas eu fui para fazer o laser. Aí ela fez a operação a laser, daqui a pouco ela falou assim, Sérgio, pode ir embora, você vai ficar 2 dias embaçado, mas daqui a 2 dias você vai voltar a enxergar. Tá bom. Passou o primeiro dia, o segundo dia eu comecei a enxergar, falei, enxergava até coisa que não era para ver. Minha mulher já começou a ficar preocupada. Mas resumindo a pergunta do nosso irmão Gutênio, é uma coisa inacreditável. Quando eu voltei 15 dias depois, eu uso 2 graus. Eu com os 2 graus, eu tenho 100% da visão hoje. Eu enxerguei que as letras pequenininhas, falou, Sérgio, eu não acredito. Eu não acredito, porque eu nunca vi isso na medicina. Então hoje eu tenho uma visão maravilhosa, né? E acredito que a espiritualidade, enquanto eu estiver trabalhando, por isso que eu continuo trabalhando, até o fim da minha vida, para que eu possa ter esse benefício da espiritualidade amiga. Você disse que o olho esquerdo é o cego. 100%. 100%. Ok. E isso tudo se passou no direito? No direito, é interessante que o olho esquerdo, as pessoas falam, mas seu olho é igual? Não, não é. Eu, na verdade, uso uma prótese. Eu tiro todo dia à noite. É uma prótese como se fosse uma concha, e é uma prótese pintada à mão. O meu olho é olho de cego. Como eu tive que necrosar o nervo óptico, o meu olho ficou aquele olho verdinho. Olha, me senti até um galã. Um olho verde. Eu só não permaneci com o olho verde porque o olho começou a cair assim nas pálpebras. Então, por isso que eu tive que usar que eu uso até hoje. Então, à noite eu chego em casa, arranco, durmo sem, e no dia seguinte volto a colocar, não é? E é engraçado que outro dia eu estava jantando com os amigos, e a Soraya, então, pegou, olhou para mim e fez assim. Um amigo meu português aqui de Porto, que estava do meu lado de Gaia, e falou para mim assim, o que é isso, Soraya? Ela falou assim, eu estou pedindo para ele mexer no olho mais por lado de cá, calhei de sair do lugar. Aquilo para ele foi pouco, né? Tem esses inconvenientes, mas fora isso, não tem problema nenhum. Os amigos espirituais, então, atuaram no olho direito, correto? Os espíritos disseram para você que iam atuar aí? Ou você só tomou conhecimento disso quando voltou ao profissional e o médico é que constatou que alguma coisa havia se passado? Não, eu não tive noção nenhuma. Mesmo porque nosso amigo espiritual já falou que eu sou muito orgulhoso. Realmente eu não faço pedido de nada para a espiritualidade. Porque eu entendo que conhecendo hoje um pouquinho daquilo que eu conheço da doutrina espírita, do lei do karma, o que eu tiver que passar, eu vou passar. E realmente as coisas foram acontecendo e os espíritos foram nos mostrando depois. E isso foi uma coisa muito interessante, Gutênio, porque realmente é uma coisa que eu nunca havia pedido a eles. Eu até me lembro que nessa última operação que nós tivemos esse ano, até o Dr. Marco Antônio falou, meu filho, você está muito orgulhoso, você não pediu nada. Eu disse para ele, olha, Dr. Marco Antônio, eu vou ser muito sincero, eu acho que eu não tenho que pedir nada, porque eu acho que o que eu tenho que passar, eu vou passar. Esse é um dos grandes problemas das pessoas. A gente vem no centro espírita para pedir. E eu, hoje, com o conhecimento que eu já adquiri, eu vou no centro espírita para ajudar as pessoas. Então, eu sei que quando eu faço a alguém alguma coisa, existe uma lei de retorno, que se eu tiver merecimento, seja nesta ou seja em outra, eu vou receber. Eu que convivi na casa do Chico há alguns anos, visitando-o de vez em quando, eu posso dizer que o homem tinha tudo que era tipo de doença. Eu já cheguei a ver o Chico psicografar e um dos olhos verter sangue. E nunca vi o Chico reclamar de dor. Então, quando a gente passa a conviver com a doença, diga de passagem, não é só essa não, Tênio. Eu já tenho 4 doenças crônicas.
E já estou aqui esperando qual é a quinta. Esse ano me deparei com que eu estou até tomando remédio, eu me deparei com o problema de que agora tenho que fazer um regime, emagreci 10 quilos, não é? Não parece, mas é verdade. E que foi o problema que eu estou tomando remédio, até que eu comecei a tomar remédio em abril, que é exatamente por causa do sangue, o diabetes. A diabetes veio de uma maneira violenta, mas está tudo tranquilo, está realmente controlada, e nós temos os remédios que Deus colocou para nós. Eu fico impressionado. Eu tenho encontrado muita gente em Portugal que diz para mim, não preciso de remédio, não. Gente, remédio é uma bênção. Deus colocou o remédio na nossa vida para nos ajudar. Quantas pessoas tiveram que entrar na insulina? O Lutênio, nosso irmão, é médico e sabe disso, porque não tomou o remédio quando tinha que tomar corretamente, não faz o regime alimentar e de repente tem que entrar na insulina. Quem entra na insulina não sai mais, raramente. Então, nós temos que entender que o remédio é para nós uma bênção. Então, toda vez que nós tomarmos os remédios, vamos ajudar o nosso corpo e o nosso espírito, não é? O Sérgio, você é médium? Você é médium? Não é? Dentre as suas faculdades, tem vontade de ser, com vontade de ser. Dentre as suas faculdades mediúnicas, inclui-se a clarividência, a vidência espiritual? Sim ou não? Sim. Mas eu vou explicar de que maneira. Ok. Na medida em que o olho físico foi ficando ruim, como é que a visão espiritual foi se comportando? Porque a visão dos médiuns não é dada pelo olho físico. Exatamente. É interessante que eu não tenha clarividência como o chamado no livro dos médiuns, a dupla visão. Diga de passagem, é importante a gente estudar um pouco isso, que essa pergunta do Lutênio é muito importante. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizer, eu tenho a vidência. Nós primeiro precisamos saber o que é vidência. Vidência é quando eu olho para a irmã e vejo ela do jeito que ela é. Eu vejo o espírito exatamente do jeito que eu estou vendo a irmã, com todos os detalhes. Isso é médio de vidência, é dupla visão. A grande maioria das pessoas tem o chamado flash mediúnico. É uma luz, é um clarão, é alguma coisa assim que não se define nada. Isso não é mediunidade. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu não tenho a dupla visão. Eu tenho um tipo de mediunidade que o nosso amigo espiritual explica, que Kardec também fala no livro dos médiuns, que é uma visão projetada. Por exemplo, então, quando nós vamos no trabalho de desobsessão, trabalhar, nós vamos então percebendo tudo aquilo que está ocorrendo, porque vai me passando uma visão daquilo que o espírito quer que eu veja, para que eu possa melhor interceder naquela condição. Então essa foi uma das mediunidades que o nosso amigo espiritual ajudou que nós nos desenvolvêssemos, que é onde eu consigo ter uma projeção quando ele acha importante para um tratamento. Então é comum, por exemplo, eu estar tratando uma pessoa no trabalho de atendimento fraterno e de repente ele mostrar para mim cenas do que aconteceu com a pessoa, dessa existência, ou cenas do que aconteceu com a pessoa numa vida anterior. Logicamente isso, se for necessário para o tratamento daquela pessoa dentro de uma casa espírita. Não é para bisbilhotar a vida de ninguém e não é também para vasculhar o passado de ninguém. Mas é para que as pessoas possam perceber aonde está o cerne, a raiz, onde está o problema. As finalidades terapêuticas, não é? Como nós trabalhamos muito com a questão da pomada e nós desenvolvemos muito o trabalho do magnetismo. Eu confesso que eu tenho estudado muitos anos o magnetismo porque a pomada ela é magnética e nós usamos muito o magnetismo na pomada, né? Inclusive a formação do nosso corpo. Nós ficamos 10 dias sem comer carne, sem beber nada alcoólico, com muita leitura,
uma preparação espiritual muito grande, não frequentamos determinados lugares, diminuímos televisão, né? Programas, principalmente novelas, não é? Coisas que trazem só coisas que não acrescentam nada para nós. E por isso que o Chico dizia que o trabalho da pomada é o maior trabalho de materialização que nós temos na Terra. E nós tivemos, Lutênio, uma materialização na nossa pomada esse ano que os portugueses ficaram todos abismados. Houve uma comoção muito grande de todos os nossos irmãos portugueses e brasileiros que ali estavam, que participaram disso. Então, isso tem uma ajuda terapêutica muito importante nessa ação. Então, por isso que nós temos recebido muito auxílio, principalmente nessa área. Na medida em que o olho físico foi diminuindo a visão, as potencialidades espirituais foram se alargando? Foram, é normal. Nós vamos, porque os olhos que a gente enxerga são os olhos da alma. Vamos relembrar que nós somos divididos em 3 partes, não é? Que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. O nosso planeta não tem, e Allan Kardec explica isso, como viver somente o espírito. Obrigatoriamente o espírito tem que ter um corpo, que nós chamamos de perispírito. Dr. Hernani Guimarães, um grande cientista brasileiro, ele então na área científica chama de MOB, Modelo Organizacional Biológico, que é o perispírito. Então, se a pessoa desencarnar, se eu desencarnar e tiver alguém aqui com a dupla visão, vai me ver como eu era nessa vida. O meu corpo, meus detalhes, né? Então, por isso que é natural que, como por exemplo, um cego de nascença. Um cego de nascença, ele tem 110% de audição. Então, quando nós temos algum problema em um dos órgãos, automaticamente os outros vão, de uma certa forma, se depurando. Então, a mediunidade é a mesma coisa, não é o corpo que limita a mediunidade. A mediunidade vai se alastrando a partir do momento em que você vai usando essa ferramenta no campo do bem e trabalhando com o plano espiritual maior. Meu amigo, tá ótimo. Nós vamos ficar por aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a você também que nos faça a prece de encerramento. Vamos pedir que os espíritos amigos apliquem o passe coletivo. Tá? Se eventualmente alguém tiver alguma situação no final que precise do passe individual, venha ter comigo, se faz favor. E vou pedir que possa diminuir a luz. Pode nos colocar ali a Talasso Antônio já, tá bem? Faz a nossa prece, tá bem? E o nosso agradecimento, tá bem? Desde já. Nós vamos então já aproveitar e pedir para o Lutênio também, porque tem que trabalhar também, né? Não pode só ficar olhando. O Lutênio vai fazer para nós um fundo musical com o violão, para que a gente possa ter esse momento. Eu gostaria, antes da prece, só de fazer um convite. Eu trouxe uns livros e o nosso amigo espiritual aconselhou desde o ano passado que nós orientássemos as pessoas que os livros não é para minhas despesas de viagem. Eu e minha esposa temos uma programação na nossa vida, onde a gente consegue, então, contribuir com os nossos trabalhos em Portugal, com as viagens. Na verdade, os livros é para ajudar as nossas atividades, seja da pomada em Portugal, seja do nosso trabalho no Brasil. Então, todos os livros são de Chico Xavier, tem alguns livros de crianças também, que nós também vamos deixar um de cada para colaborar nesse projeto das crianças e dos adolescentes, não é? Nós vamos deixar um livrinho de cada para casa, para empréstimo, né? E todos esses livros, então, toda a sua renda é para as nossas atividades. Os livros são preços bastante acessíveis, né? Um é 10, 2 é 15, aqueles livros grandes. São livros que não se tem aqui em Portugal. São livros de Chico que têm contribuído muito para o nosso conhecimento. Então, quem quiser no final, a gente pode dar uma mensagem, se alguém desejar. E eu prometo, Lutênio, que eu não vou cobrar nada pela mensagem. Vamos então fechando nossos olhos. E nós vamos então... Pode. Vamos colocar uma música para preparar o nosso ambiente. Vamos conversar com Jesus, não é? Eu acho que é o que mais nós ansiamos, é ter Jesus no coração.
Vamos fechando os nossos olhos. Vamos sentando da maneira mais confortável possível, descruzando as nossas mãos, os nossos braços, as nossas pernas e os nossos pés. Vamos relaxando e vamos sentando de uma maneira capaz de permitir que a nossa corrente sanguínea percorra o nosso corpo. É um momento sublime, é um momento que a espiritualidade vai envolvendo cada um de nós. Vamos permitindo que a música venha balsamizar o nosso pensamento. Vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, do nosso benfeitor amigo da casa, que nesse momento eles vão nos envolvendo, nos abraçando. Vamos viajar para um jardim repleto de flores dos mais diferentes tipos, das cores das plantas mais diferentes, o perfume, os mais enubriantes. Vamos vendo ao longe aquele homem que brinca com alguns miúdos. Algo nos chama a atenção. A passos largos, vamos ter com aquele homem. Ele se levanta ao sentir a nossa presença. Olhamos para ele e percebemos um homem de estatura mediana. Os cabelos até o ombro. Um rosto fino, os olhos meigos, amendoados, ao olhar para os nossos olhos, magnetizando o nosso coração. Um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, uma barba bem feita, uma roupa branca e alva. Ele, percebendo as dificuldades que todos nós temos, ele abre as mãos. Corremos feitos os miúdos e ao abraçar ele diz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Sentindo a presença de Jesus, nós nos emocionamos. Vamos lembrando as dores que muitas vezes nos trouxe a casa espírita. As dificuldades, os problemas, os anseios. E nós vamos nesse momento relembrando que Jesus, na humildade do seu coração, quando cai pela terceira vez com a cruz, nós vemos um homem que sai da multidão, olha para Jesus, Jesus olha para ele ajuda a levantar o madeiro da cruz e põe-se a carregar com Jesus. Assim, nós também, Jesus, às vezes caímos com o madeiro aos ombros, sentimos o peso das dificuldades que envolve o nosso coração e pedimos, Senhor, que nos ajude
a carregar esse madeiro, para que possamos colher com sabedoria as dificuldades que plantamos ontem e que estamos colhendo hoje. Jesus, ajuda nós a nos levantarmos. E nós te agradecemos, Senhor, por essa noite imperial de nossos corações, pela beleza incomensurável da vida. Nós te agradecemos pelo nosso corpo, Senhor, pelos olhos que nos destes para contemplar a beleza do mar, dos rios, das cachoeiras e das cascatas, dos jardins e das florestas, de uma noite onde as estrelas põem-se a contemplar a beleza da criação de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus ouvidos, para que eu possa ouvir a dor do outro e ter sempre uma palavra amiga para desfraldar diante da beleza incomensurável da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha boca, que ontem mandava matar, ferir, assassinar, que ontem xingava, que ontem maltratava. Ensina-me, Senhor, a falar do teu Evangelho, dos seus ensinamentos, do amor, da bondade, da luz e da alegria. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que ontem manuseava armas para aniquilar a vida do outro. E hoje, Senhor, ensina-me a distribuir uma cabaz. Ensina-me, Senhor, a dar um copo de água. Ensina-me, Senhor, a dar um agasalho a quem passa frio. Ensina-me, Senhor, a usar as minhas mãos sob a dádiva do seu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas minhas pernas e pelos meus pés, que eu não sinta cansaço, mas que eu possa dirigir-me sempre em direção da busca daquilo que Deus, nosso Pai, criou para todos nós, em especial o meu próximo. Ensina-me, Senhor, a respeitar o meu lar, aonde ainda se encontra, diante das lutas e das tormentas, do meu orgulho, do meu egoísmo. Ensina-me, Senhor, a fazer da mensagem da luz o resplandecer da mensagem que Tu nos legou. Obrigado, Senhor, por esta casa, onde tantos operários do amor, os arautos do bem, aqui se encontram, trazendo para todos nós a epopeia de luz. Obrigado, Senhor. E assim, mestre amigo, sabedor que Tu é médico das almas, permita que as águas que trouxemos para ser fluidificada possa receber os elementos naturais da natureza, porque sabemos, Senhor, que a água é o elemento mais fácil de ser mudado às suas células. Ensina-me, Senhor, a nesse momento unir os nossos pensamentos, a dedilhar um pouco desse amor para essa água que os nossos irmãos irão receber, seja as que irão tomar nesta noite aqui nessa casa. Obrigado, Senhor. E para encerrar,
Seria possível, Senhor, eu lhe fazer o último pedido? Jesus sorri. Que queres, meu filho? É possível, Senhor, tu acompanhar até o nosso lar? Jesus estende a mão. E nesse momento, cada um de nós em espírito, vamos até o nosso lar. Quando vamos entrando à porta, vamos para acender a luz, olhamos para Jesus e Ele faz um sinal. Pare. Coloque a mão sobre a boca, pedindo silêncio. E Jesus fecha os olhos. O seu coração põe-se a iluminar, como se fosse um farol a declamar a luz e a bondade celestial. E vai entrando em nossa casa, iluminando cada cômodo da casa. Cada quarto, as salas, a cozinha. Meu Deus, como está iluminada a minha casa! Obrigado, Senhor! Jesus vai encontrando os nossos entes queridos, vai abraçando e vai aplicando-lhe o passe. Obrigado, amigo. Depois da nossa casa iluminada, retornamos para esta casa que lhe pertence. Os amigos espirituais estão envolvendo todos nós. E Jesus vai estendendo as mãos sobre a nossa cabeça, aplicando o passe de amor e de alegria. Jesus, vou colher naquele jardim a flor de minha preferência, uma rosa vermelha, aveludada, com o perfume mais belo da criação de Deus. Essa cor mais exuberante, e entrego a Ti, Senhor, essa flor que colhi do íntimo de minha alma, do jardim de meu coração. Obrigado, Senhor, e que a Tua paz, que a Tua luz e que a Tua bondade possa nos acompanhar hoje, agora e todo o sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja.